Para dar continuidade, vamos falar nesse módulo 5 sobre os impactos da dor. E aqui, especialmente, o impacto físico da dor. O quanto a dor impacta na capacidade dos indivíduos. Bom, aqui sabemos que a dor em si, o comportamento do indivíduo, por medo de desencadear a dor e a manutenção de uma posição antálgica, contribui para o desenvolvimento e a manutenção da incapacidade. A intensidade da dor, ela tem relação positiva com a disfunção, mas sem influência da localização, duração e tipo de dor crônica. É muito interessante a gente perceber, e tenho certeza, e vou mostrar aqui por diante de uma dor, seja ela aguda ou crônica, o indivíduo tende a se recolher, a se introspectar com medo de sentir dor. Obviamente, isso é uma reação, né, natural diante de uma agressão. Então, mesmo dores leves já apresentaram prejuízo na realização das atividades diárias, e dores fortes ou insuportáveis limitam ainda mais a vida, tanto em jovens, adultos, quanto em idosos. Alguns autores já vêm estudando há muitos anos o impacto da dor nas atividades de vida diária dos pacientes, das pessoas que sentem dor, independente da intensidade e da sua duração, seja ela aguda ou crônica. Sabemos que, né, a dor, ela prejudica a capacidade funcional das pessoas. A incapacidade relacionada à dor, ela afeta diversos aspectos da vida diária e provoca um sofrimento psíquico. Indivíduos que enfrentam dificuldade para realizar essas atividades diariamente não conseguem manter as atividades laborais e tendem a se afastar desse convívio social. E vamos falar um pouquinho disso mais adiante um pouco. O isolamento social e a evitação dessas atividades que podem cursar com dor faz com que o paciente reduza a sua autoeficácia e aumente a chance de desenvolver sintomas depressivos e incapacidade. Falamos um pouco sobre isso, medo, evitação e autoeficácia em módulos anteriores. Quando a gente pensa nessa foto ao lado, onde o paciente, a pessoa que sente dor, ela começa a ter medo do movimento, a se manter imóvel, inativa, né? E causando uma certa ansiedade, com isso gerando dificuldade de concentração, não dormindo adequadamente, consequentemente não conseguindo desenvolver as suas atividades, causando depressão que piora a dor. O paciente entra nesse ciclo vicioso, né, que chamamos, que muitas vezes impacta negativamente na sua qualidade de vida. A dor crônica, principalmente, incapacita essas atividades laborais, acarretando os problemas sociais e econômicos, bem como a saúde pública. Hoje sabemos que, além do prejuízo ocasionado pela dor crônica em vários aspectos da vida do paciente, né, inclusive na sua qualidade de vida, há um custo para que esse tratamento seja realizado e, com isso, grandes repercussões e busca aos serviços de atendimento e aos centros de dor. E isso causa um problema de saúde pública bastante importante. Com isso, a pessoa que sofre com dor, muitas vezes precisa estar se afastando, né? Dando um efeito nessa economia, além da redução da força de trabalho e o aumento dos custos de produção médico, previdenciário e social. O impacto da dor, né, crônica com o passar do tempo vai aumentando e expandindo de forma bastante negativa na qualidade de vida das pessoas que a sentem. A limitação das atividades de vida diária relatada pode significar que os portadores de dor crônica fogem de atividades que causam dor, ocorrendo um ciclo vicioso de dor, imobilização e dor. O medo de sentir dor contribui para a cronicidade, pois, quando ele tem medo do movimento,
ele gera um estado de inatividade, de imobilismo, e isso pode causar repercussões não só físicas, como psicoemocionais. Nesse demonstrativo aqui, né, nessa figura, né, aborda literalmente o que foi falado até então. A dor, né, a interpretação da dor, quando interpretamos a dor no sistema nervoso central e consideramos, né, a interpretação e a maneira como lidamos com a dor, ela geralmente está linkada a um contexto motivacional e um objetivo prioritário na sua vida, onde, dependendo dos valores, né, da forma como eu enfrento e lido de maneira, né, positiva com essa dor, eu posso sim desenvolver uma resiliência, eu posso desenvolver um rapport, eu posso desenvolver um approach que leve à minha recuperação. Eu tenho o quê? Aspectos, né, positivos que fazem com que eu acredite que vai melhorar e faça um movimento para que isso ocorra. No entanto, eu tenho essas diferenças entre indivíduos que muitas vezes se tornam mais vulneráveis, mais frágeis, e dependendo do contexto em que ele vive, pode trazer alguns efeitos negativos, como um pensamento catastrófico, uma ansiedade, e isso pode interferir no controle da dor. O medo, a evitação, consequentemente, afeta negativamente, interfere na capacidade desse indivíduo, não só no aspecto físico, mas também a capacidade dele de enfrentamento, de interpretação e visualizar possibilidades de melhora. Então, veja, a maneira como não há, embora estejamos falando do impacto físico, mas não podemos desconsiderar os aspectos psicoemocionais. E aqui reforçando que a redução da atividade física, ela repercute, né, fisiologicamente no sistema musculoesquelético, levando à diminuição da massa, força e resistência dos músculos. Nesse estudo, especificamente, nos pacientes com dores lombares. Essa capacidade física afetada e o condicionamento físico em geral também são afetados em decorrência da inatividade. A elevada evitação e o medo do movimento, que nós chamamos de cinesiofobia, sintomas depressivos e a intensidade da dor também colabora para a não recuperação desse sintoma. Então, veja, a dor, ela influencia vários aspectos da vida. E quando o paciente tem crenças, e falamos disso em outros módulos, limitantes, em que fazer movimento vai piorar a minha dor, quando eu acredito que isso vai acontecer, a cinesiofobia se intensifica, pior é o desfecho clínico desse paciente. Mas Matsudo diz que a capacidade funcional ela pode ser definida como a predisposição do indivíduo para realizar as atividades de vida diária de forma independente, incluindo as atividades ocupacionais, recreativas, ações de deslocamento e autocuidado. Veja como é precioso termos a nossa capacidade funcional preservada, a possibilidade de ir e vir, fazer nossas atividades. E muitas vezes, no decorrer do dia a dia, nós temos uma vida tão agitada que não percebemos e não valorizamos pequenos detalhes das atividades de vida diária, como tomar um banho, escovar um dente, se alimentar adequadamente, trabalhar, passear, viajar, e isso tudo se torna muito prejudicado diante da dor. E quando perdemos, nós sentimos como é difícil. Então, veja que, aqui mostrando que a Silvia diz que a perda dessa capacidade funcional afeta as atividades de cuidados pessoais básicos. Como eu falei, tomar banho, escovar um dente, calçar um sapato, se vestir. E é um dos fatores que determina a expectativa de vida ativa. Quando o indivíduo se sente incapaz, né, insuficientemente capaz, não capaz de realizar as atividades de vida diárias básicas do dia a dia, como foi mencionado, muitas vezes ele se depara o quê? Com uma perda da sua identidade,
da sua dignidade, muitas vezes, dependendo de uma segunda, uma terceira pessoa te auxiliar. Isso faz com que o paciente fique extremamente vulnerável, fragilizado e muitas vezes piorando muito o seu estado psicoemocional. Aqui mostrando, falando um pouco desse ciclo vicioso físico e com um ciclo vicioso psicológico. Veja bem, sempre a gente deve haver uma intersecção. Não temos como separar a parte física da parte psicológica, mas veja como a dor ela impacta, né, a atividade, o medo, a evitação, um progressivo descondicionamento. A dor vai piorando, então, com essa inatividade, vai piorando a dor a cada movimento, né? E com isso vai fazendo cada vez mais que ele pare de se movimentar. Por contrapartida, o aspecto psicológico se sente ele com essa perda dessa capacidade, o medo, o estresse, a ansiedade, muitas vezes a raiva, né? Estabelecendo uma relação com alterações do humor. Veja, esses ciclos, eles se interseccionam, se interagem de uma maneira bastante dinâmica no dia a dia. E esse ciclo da perda das funções corporais está aqui só reforçando a importância da dor crônica e da lesão, o desuso, o descondicionamento, o medo de movimentar o corpo, gerando uma baixa qualidade do movimento, que piora a dor, que piora o desuso, e com isso vai agravando o descondicionamento e piorando cada vez mais, intensificando o medo do movimento. Veja, isso tudo é extremamente relevante, que, embora a gente saiba que a imobilidade na dor aguda e crônica tem razões diferentes, na dor aguda a imobilidade visa o quê? Restaurar a lesão. Ela é temporária e adaptativa. Às vezes, no objetivo de preservar, de condicionar, de concentrar a energia, direcionar a energia para a reabilitação, a recuperação na dor aguda. Por isso que ela é temporária e, às vezes, um pouco protetiva. Mas na dor crônica, a imobilidade não se justifica, pois muitas vezes não há lesão a restaurar. O quadro doloroso ele é prolongado, é persistente, e a imobilidade vai levando a maiores desajustes funcionais, emocionais e sociais, como a gente já demonstrou. Só reforçando aqui um termo que usamos muito comumente, né, mesmo dentro de um ambiente hospitalar como ambulatorial, seja numa dor aguda ou seja numa dor crônica, que é o medo do movimento, que alguns autores denominam como cinesiofobia. Eu já citei aqui anteriormente. E aqui eu gostaria de ressaltar, porque aí percebemos ainda os equívocos nesse conceito, nessa denominação. Cinesiofobia é a situação na qual o indivíduo desenvolve um medo exacerbado, pois julgam que o movimento é a causa da sua dor e da piora da lesão. E assim eles passam o quê? Evitar o movimento, acentuando o quê? Comportamentos de imobilidade que resultam em maior incapacidade, dependência e desuso. Muitas vezes, e recentemente, visitei um paciente dentro de uma unidade de terapia intensiva que ele tinha cinesiofobia, ele tinha medo de sentir dor. E por medo de sentir dor, ele não queria que ninguém nem tocasse ele, não conseguiria, ele não estava conseguindo nem fazer suas necessidades fisiológicas, não queria que tocasse, que desse banho, por medo de sentir dor. Esse sim é um medo exagerado, que muitas vezes, se você não educa esse paciente e não prover uma analgesia adequada, mostrando para que ele possa ter certeza que o movimento vai ajudar na sua recuperação e que a dor é controlada e pode ser manejada adequadamente, dificilmente a gente vai conseguir colaboração. E isso vai gerar um sofrimento muito grande. Estava falando de uma dor aguda. Agora, se tratando de dor crônica, isso tem repercussões devastadoras na qualidade de vida. Enfim, o movimento, a atividade física, seja ela qual for que o paciente, né, ou apenas, né, o se locomover, né, ter essa possibilidade de fazer, né, o seu autocuidado, é fundamental para o manejo da dor crônica. E é tão importante quanto o uso de medicações. A atividade física também se prescreve para pacientes, seja eles com dor aguda ou crônica.
A atividade física pode desempenhar e desempenha, com muitos estudos, com forte evidências, um importante papel na prevenção da dor persistente. Praticar atividade física de forma regular afeta beneficamente vários fatores para a dor crônica. Diminui a ansiedade, diminui a obesidade, afeta os processos modulatórios da dor central, aumenta a resistência da musculatura, tão importante, alivia a rigidez articular, afeta o quê? O metabolismo do músculo, osso, articulação, tendão e disco intervertebral. Veja, a atividade física, seja ela qual for, leve, moderada ou intensa, de qualquer tipo que seja, que escolha, que seja, e que faça sentido para o paciente, ela é extremamente bem-vinda. Também faz parte do processo terapêutico ter um movimento, fazer uma atividade física. Aí que nós pensamos, estou realizando aquilo de mais sagrado, que é cuidar do meu corpo, porque é nele que eu habito. Então, fazer atividade física é como se você estivesse presenteando o seu corpo com a melhor que você tem, liberando substâncias endógenas, as endorfinas, encefalinas, gerando um prazer, um bem-estar imenso. Ache e descubra no seu paciente aquilo que faz sentido para ele. Temos inúmeras possibilidades de conversar e explorar aquilo que realmente ele gosta e tem prazer de fazer. Não aquilo que a gente acha que o livro fala que é essencial para o paciente, mas aquilo que faz sentido para a vida dele. Então, eu gostaria aqui de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar falando um pouquinho da minha experiência, trazendo um pouquinho de conhecimento, compartilhando com vocês. Que a vida é movimento, para a dor de cada fim, há um recomeço que cura. Então, acredite que é possível. E isso vai fazer toda a diferença. Muito obrigada e até o próximo encontro nesse nosso módulo de impacto da dor em diversos contextos. Muito obrigada.